Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso encontro para estudo sistematizado da obra Palavras de Vida Eterna. Estudo este do programa Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba. Eu estou aqui em Barra Bonita, interior do estado de São Paulo, contribuindo com os demais companheiros nesse trabalho que procura levar adiante a proposta que for abraçada pela dupla Chico Xavier e Emmanuel de comentar o Novo Testamento, passando pelos Evangelhos, as cartas apostólicas, o livro de Atos, redigido por Lucas, e o livro de Apocalipse, de João, enfim, o conjunto dos 27 livros fora comentado em 39 anos de trabalho. São mais de 1000 versículos que foram distribuídos em diversos, centenas de livros ao longo do trabalho mediúnico de Chico Xavier, que durou aí 75 anos de trabalho, né? Não é pouca coisa, 75 anos de trabalho mediúnico digno, voltado à sua mediunidade para a instrução, para a orientação, para acolhimento, tudo aquilo que de fato deve servir o intercâmbio mediúnico, né? Então é um privilégio da nossa parte também estar contribuindo, estar junto com vocês aqui nesse estudo, aprendendo junto também, e fica o convite então para que hoje, nesse nosso encontro, a gente possa dar sequência de forma proveitosa, como seguramente vai ser, porque estamos em muito boa companhia, né? Nesse aspecto fica o nosso agradecimento a toda a equipe do programa Espiritismo e Vida que tem contribuído diretamente para que estas preciosas obras possam chegar a um grande número de pessoas. A internet está aí com essa intenção, né? E desde já pedimos realmente o compartilhamento. Esses nossos encontros aqui, no estudo sistematizado do livro Palavras de Vida Eterna, tem esta intenção. Seja você aí ouvindo, meditando em torno da mensagem, fazendo a leitura da mensagem conosco no livro, né? A intenção é sempre a aplicação deste conteúdo que estamos lendo, que estamos meditando em nossas vidas. Sabemos de todas as dificuldades, os percalços, a nossa insistente teimosia em permanecer em velhos hábitos, mas Jesus conhece por demais o coração dos seus tutelados e exatamente por isso ele persiste, porque sabe que nós somos carentes e necessitados dessa instrução contínua e da ação dos benfeitores espirituais em nosso favor. E é por isso que colocamos diante dos nossos olhos, colocamos junto aos nossos ouvidos estas palavras de vida eterna. Vamos lá então, gente. Hoje a nossa reflexão repousa aqui no capítulo de número 13, intitulado Boas Obras. Vamos entender aqui como aplicar esta lição a partir deste capítulo número 13 do livro Palavras de Vida Eterna. Eu convido desde já, você que tem o livro em casa, em mãos, perfeitamente pode abrir e ler com a gente, ou mesmo pela internet, né? A gente encontra, e fica a dica aqui, a Bíblia do Caminho. Tem pra gente o site que traz aqui para a gente de forma gratuita o acesso a essas preciosidades, essas obras. Tem aqui de Chico Xavier, Palavras de Vida Eterna, e você pode acompanhar também lá o capítulo de número 13, como eu farei neste momento para tratar com vocês. Mas também, se você não quiser abrir a internet, não tiver o livro em mãos, ouça. Ouça, eu vou fazer a leitura da mensagem agora com vocês, e depois nós vamos em cada uma dessas frases refletindo em torno da mensagem Boas Obras.
nesse capítulo 3. Vamos lá então? Emmanuel, autor espiritual, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boas Obras, capítulo 13, trazendo para a gente Mateus, capítulo 5, verso 16, palavras de Jesus, ensinando o seguinte: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Explica o benfeitor Emmanuel este verso de Mateus. Brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre. E muitas vezes julgamo-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais. E suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração, e somente aperfeiçoando os nossos sentimentos conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante ao divino apelo. Com amor estimularemos o amor, com a humildade geraremos a humildade, com a paz em nós ajudaremos a construir a paz dos outros, com a nossa paciência edificaremos a paciência alheia, com a caridade em nosso passo semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto, apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Esta é a belíssima mensagem, né? Psicografia aqui de Chico Xavier, autoria do benfeitor, o Espírito Emmanuel. Vejamos, né? O tema por si só nos chama a atenção, até porque há todo um histórico, né? Lógico que aqui a preocupação não é trazer o debate teológico, mas fazemos a leitura da história em que o ensino de Jesus está inserido.
E há, historicamente, um debate entre salvação por fé, salvação por obras, como é que isso funcionaria, qual que é esse mecanismo, né? A doutrina espírita é lógico que nos traz um olhar que fundamenta-se na razão, mas que não despreza, antes une, consolida e esclarece o sentido das revelações. Pois bem, nós encontramos mesmo no livro que eu disse aqui que é comentado por Emmanuel e por Chico, o Novo Testamento, conjunto dos 27 livros, né? Essa intenção seguramente não brotou na cabeça de Chico e de Emmanuel. Eles também estão a serviço de uma equipe maior e que, de última instância, é lógico, responde ao Mestre, a Jesus, representando Deus diante dos homens aqui sobre a terra. E aí, quando nós pegamos essa temática de boas obras e tratamos sobre a questão de salvação no sentido de libertação espiritual, ou indo mesmo no cerne da palavra, né? Salvação significa estar saudável. Essa saúde mental, espiritual, que hoje é tão dita, mesmo no campo das ciências médicas vão cada vez mais se aproximando desta verdade, desta realidade, de que o cultivo de uma saúde, de uma inteligência também, além de emocional, espiritual, que responda aos anseios da alma, dá um novo direcionamento, olhar para as relações com o próximo, comigo, e nesta relação com o sagrado. E não fora isso, exatamente isto que Jesus prometera que o Consolador faria, que ele rogaria ao Pai, ele pediria, nos seria dado um outro Consolador, que relembraria Jesus e nos ensinaria, detalhando as demais coisas, entendendo aqui, ampliando a interpretação e a aplicação da divina lei em nossas vidas, para que façamos este caminho de retorno ao Pai, porque dele nos afastamos de forma consciente, toda vez que nos rebelamos diante da lei, que nos pede humildade, e nós muitas vezes respondemos com vaidade, que nos pede altruísmo, caridade, e muitas vezes respondemos com egoísmo, que pede partilha, e muitas vezes na busca de reter, gananciosamente, nós nos perdemos na cobiça. Para entender isso, então, os extremos, né? Nós vamos pegar aí, olhando para aquilo que ensinaram dos apóstolos de Jesus, apóstolo muito representativo na história da cristandade, que fora Paulo de Tarso, que ensinaram sobre salvação pela fé. E é lógico que não fora a intenção de Paulo, mas os homens, nas suas especulações teológicas, criaram uma sistemática de falso entendimento de que bastaria um aceite verbal, né? Ah, eu creio, eu acredito. Até brincamos no sentido de descontração, mas para pensar a respeito disso. Será que adianta sair por aí com uma faixa na cabeça, escrito na camisa, 100% Jesus? Será que é esta demonstração de fé que precisamos? Sabemos que a fé, no sentido que fora explanado, redigido, ensinado no Novo Testamento, aliás, em toda a Escritura, né? Mas falando especificamente aqui do apóstolo Paulo, quando fala sobre salvação pela fé,
Ele está tratando sobre a fé, que é confiança, que nos leva a uma fidelidade de relacionamento com Deus. É um processo, portanto. Então, a salvação pela fé, trazida por Paulo, não está, absolutamente não pode estar, e assim o é, em oposição às boas obras. Antes, é a base, é o fundamento. Eu relembro aqui Allan Kardec, capítulo 19 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que vai tratar sobre a fé. Nós temos a mensagem titulada assim, ó, Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Ora, se sabemos como sabemos, né, que o lema da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação, e se Kardec insere no Evangelho uma mensagem que anuncia que a fé é mãe da esperança e da caridade, não há contradição entre fé e boas obras. A salvação é pela fé? Sim, é assim que anuncia. De ponta a ponta, de Jesus que dizia, a tua fé te salvou, aos demais apóstolos que também ensinaram a salvação pela fé. Mas a fé genuína, esta fé irrestrita, confiança, relacionamento, fidelidade que estamos falando, que não é apenas um aceite da boca para fora, que não é uma exposição pública de fé, necessariamente. Esta fé, ela tem por fruto natural, como se a fé fosse a árvore, e o fruto, as boas obras. Então não há possibilidade daquele que viva uma fé sincera não realizar também boas obras. E nós voltamos ao texto de Mateus, né? Vamos lá, é o nosso texto base de reflexão nesse capítulo 13 do Palavra de Vida Eterna. Emmanuel transcreve, Chico vai transcrever, né, no ensino de Emmanuel na comunicação, que lemos ainda há pouco, Mateus 5, verso 16. O contexto aqui, gente, está dentro do Sermão do Monte, dentro do Sermão da Montanha. Jesus está ensinando uma multidão e ele lhe anuncia: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Percebam, gente, que verso riquíssimo, né? Primeiro, há uma luz, né? Porque eu não tenho como resplandecer, porque não é só acender, eu estou dizendo resplandeça. Luz intensa. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Não é para ficar escondido, é para que ela seja exposta. E qual que é a luz de que cada um de nós somos portadores? Se não é, gente, esse DNA divino que nos pertence como filhos de Deus. Fomos criados por Ele. Segundo o texto do Gênesis, imagem e semelhança ao Criador. Lógico que aqui a questão não é física, Deus não é um ser corpóreo. Mas Jesus ensina no Evangelho de João que Deus é Espírito. Deus é Espírito e importa que o adoremos em Espírito e verdade. De todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Primeiro dos mandamentos.
Deus é espírito e nós somos criados espíritos, inteligências. Inteligências extracorpóreas. Temporariamente, nós revestimos um organismo físico e pela reencarnação retomamos uma nova etapa deste processo único que é a vida espiritual, que vai se desdobrar em várias existências. Um curso progressivo, intensivo e necessário para a nossa reeducação. Como eu disse ainda há pouco, nós fazemos e fizemos no passado escolhas. As escolhas que nos afastaram de Deus, nos extraviaram do caminho dele, geraram em nós as perturbações de ordem espiritual que carregamos. Tudo isso tem uma causa. E a causa original não é externa. Não é alguém, não é algo, não foi alguma coisa. Foi interna. Foi o meu desajuste, a minha perturbação, a minha rebelião diante daquilo que o Pai estabelece em nosso favor. E essa rebeldia, essa desobediência, essa ausência de sabedoria que nos mantém nesses estados desequilibrantes da alma. O que Jesus está pedindo aqui, gente, é assim. Simplesmente retome o eixo natural da vida. E tudo isso que eu mencionei antes é indicativo de morte espiritual, de apatia diante de uma existência plena. Não foram mestres que disseram: eu vim, estou aqui, para que tenham vida, vida em abundância. Vida plena, total. Nós precisamos acolher essa condição. Então, a luz vai resplandecer e vai brilhar diante dos homens. E os homens, ao tomarem contato com essa luz, não vai ter como ela ficar escondida. Elas, as boas obras, serão expostas. De que boas obras nós estamos falando aqui? Quando Allan Kardec, na obra básica, o Livro dos Espíritos, faz a pergunta, conhecida pergunta, qual aquele sentido da palavra caridade? Já dissemos, é o lema da doutrina. Fora da caridade não há salvação. Tá? Ok. Sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Onde Kardec foi? Não é só a equipe do Speed Verdade? Sabe os instrutores.
Responde pra gente. Qual o sentido da palavra caridade? Foi essa a pergunta. A caridade, segundo entendia Jesus. Modelo, referência, representante direto do pensamento de Deus junto de nós. Aí os instrutores dizem, olha, benevolência, boa vontade, para com todos. Não tem aqui uma abertura para exceção. Boa vontade para com todos. Indulgência, que é igual a tolerância para com as imperfeições alheias. Só para não esquecer, nós, imperfeitos que somos, também precisamos dessa tolerância. E por fim, o perdão. Talvez a mais difícil lição do Evangelho. Talvez por isso mesmo, Jesus reservar essa lição com uma das suas últimas palavras na cruz. Perdoa, Pai. Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. O que fazem. E não tem sido essa a nossa jornada? Antes mesmo, na oração do Pai Nosso, já nos ensinaram também a falar isso, a dizer isso para o Pai, sempre que orar. Oração modelo. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos tem ofendido. É claro que é um exercício de reeducação do ego. Quem gosta de ser ofendido? Dá, né? Fica agitado, se sente incomodado. Toca questões muito pessoais. Dependendo de onde vem, mexe com sentimentos profundos, porque nós temos expectativas com relação às pessoas. Algumas coisas que são ditas por determinada pessoa não vai ter a mesma repercussão se for dita por outra. Depende do nosso nível de aprofundamento na relação com quem disse. É a mesma coisa que nós falamos. Há pesos diferentes. Mas o mestre não está considerando nada disso. As variações e os pesos diferentes do nosso olhar sobre as ofensas. Simplesmente está dizendo, perdoa. E o sentido de perdoar aqui, gente, é deixa embora. Não necessariamente fisicamente a pessoa, tá? Mas deixa esse mau sentimento sair de dentro de você, sair da tua mente. Parar de ficar te perturbando. Deixa aí. Se livra disso. Nunca ninguém cresceu, avançou, desenvolveu, progrediu na base de mágoa e de ressentimento. Esse curso de limpeza interior intensiva, gente, para que ao final brilhe esse diamante que é o nosso DNA divino.
para que essa imagem e semelhança da inteligência do Espírito criado por Deus esteja a serviço dele e resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras de benevolência, de tolerância, de perdão. E aí, depois disso, seremos nós os glorificados? A nós será dado, então, a glória de estar manifestando essas boas obras? Jesus diz não. Para que vejam as vossas boas obras, para que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, porque a Ele é toda a glória. Ele é a inteligência suprema. Ele é o autor da vida. Ele que pôs no nosso coração o anseio de buscá-lo e de encontrá-lo e de nos pacificar pelo amor, pela justiça, pela caridade. Eu quero voltar com vocês aqui, né? Só recapitulando. Estamos aqui no capítulo 13 do livro Palavras de Vida Eterna. Capítulo esse intitulado Boas Obras, né? O nosso estudo sistematizado aqui pelo programa Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba, aqui no interior do estado de São Paulo, sendo aí transmitido para alcance pela internet. Compartilha, gente, leva adiante. Outras tantas pessoas sejam beneficiadas. Uma palavra que vem do alto, que instrui, que eleva, que é o Consolador prometido junto de nós. Estamos aqui então fazendo essa meditação, essa reflexão em torno desse capítulo 13 do Palavras de Vida Eterna. Eu quero recapitular com vocês agora aqui, nessa sequência, o ensino de Emmanuel por Chico. Deu um apanhado geral, para que a gente tenha essa dimensão, né, do que é esse capítulo 5, verso 16 do Evangelho de Mateus. Mas a interpretação original que nos interessa aqui é o ensino de Emmanuel. Ele diz inicialmente: brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre. E diz que muitas vezes nós nos julgamos unicamente no dever de buscar as alturas mentais. É claro que o eu espírito, lembrando, né, é que eu tenho um espírito, eu sou espírito, visto de um corpo, e manifesto pensamentos. Há uma tendência muito natural, como nós sabemos que o ponto central nosso é a transformação da nossa mente. Já mencionei aqui o apóstolo Paulo, uma das suas conhecidas frases, das suas cartas, diz isso pra gente, né? Transformai-vos pela renovação de vossa mente. E a gente pode cair na tendência de acreditar que tudo, absolutamente tudo, é respondido
através de uma positividade de pensamento. Passei a pensar positivo e associo isso com fé, né? Como se fosse idêntico. Tô pensando positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai... Por condicionamento, lógico que tem o seu lado bom. Imagina o contrário, né? Porque eu tô dando, não, vai dar errado, vai dar errado. Não tem como. Então pensar que vai dar certo, ok. Vai dizer que é só isso, ou que é tudo isso. Não. Emmanuel começa já alertando sobre isso. Isso que diz aqui. Brilhe a vossa luz. O significado disso é não julgar unicamente que o nosso dever é buscar as alturas mentais. Desenvolva a sua mente. Basta desenvolver. Tem que ter a direção e a rota certa. Continua o benfeitor. E suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. E não poucos ainda confundem a máquina, a estrutura orgânica do cérebro com o eu espírito. Influencia? Claro, evidente. Se eu tenho um cérebro, parte orgânica, incapacitado de manifestar o pensamento do espírito, são os diversos casos de alienações mentais, de transtornos mentais, tão conhecidos da ciência, que a neurociência vai desenvolvendo para a nossa melhor compreensão. Agora sim, quando eu caio nesta visão de que tudo se resume a uma reorganização corpórea, qual que é a diferença disso para o materialismo, que submete tudo ao corpo? A causa não pode estar no orgânico. O cérebro é um órgão representativo da manifestação do pensamento, mas não lhe é a causa. Então não adianta essa nossa inquietude por dominar o corpo físico. Vamos estudar, vamos aprofundar, vamos entender. Tudo isso vai vir em auxílio, mas não é a causa. For o Cristo claro e simples no ensino, ao dizer, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É o ensino que vimos em Mateus. Jesus fala em clareza, em simplicidade. Então é seguir aquilo que o evangelista transcreveu das palavras de Jesus, compreendendo que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é digno, nós manifestamos em pensamento, na nossa fala, gera boa semente.
lançada no solo, e sempre terá solo fértil preparado para recebê-la e para dar bons frutos. Mas como na parábola, também tem o terreno pedregoso, que não está preparado ainda, não está adubado, não foi bem cultivado, vai ficar pelo meio do caminho semente, o pássaro vai lá comer. Tudo isso nós sabemos, mas não está no nosso domínio. A parte que nos cabe é lançar a boa semente. E como é que eu realizo isso? Se não é pela ação altruísta, positiva, elevada. Desculpe. Quando eu entendo, então, que o Evangelho deve ser aplicado na vida, quando eu entendo, então, que o Evangelho deve ser aplicado na vida, e que a minha ação, meu pensamento gera essa boa semente que, lançada no solo, vai influenciar muita gente. Muito pouca, né? Mas vai influenciar as pessoas que devem ser acionadas por esses bons pensamentos, por esses bons exemplos, por essas boas referências. A minha única preocupação deve ser viver de acordo com este propósito. Isso é brilhar, isso é resplandecer a vossa, tua luz diante dos homens, para que as boas obras se manifestem, para que os homens as vejam, para glorificar a Deus através da nossa ação no mundo. Assumir esse papel é fundamental. E mandar uma aula, né, da sequência disso. O que isso não significa. Brilhar a vossa luz diante dos homens não é apenas pela cultura intelectual, não é somente pela frase correta, não é só o verbo flamejante, não é interpretar eficientemente leis divinas, apenas. Não é somente a prece dos lábios apurada, comovedora, não é só palavra e voto brilhante. Não adianta verbalizar e não ter compromisso com a palavra. E aí vem o benfeitor para concluir, nos ensinando. Que é indiscutível, nós não vamos discutir aqui a necessidade da educação da inteligência. A escola, ele diz, é obra sublime que nos cabe honrar. Mas o que Jesus nos convida é o exercício das boas obras. É para nos dizer que é pela transformação do sentimento
portas adentro do coração, que nós vamos tocar sentimentos e corações. E que é aperfeiçoando sentimentos que nós vamos nutrir, nós vamos alimentar. Olha o verbo utilizado por Emmanuel. Nutrir, alimentar a chama espiritual em nós. Recebendo, portanto, e vivendo o divino apelo do Mestre. Será com amor que vamos estimular o amor, com humildade gerando humildade, com a paz construindo a paz, com a paciência edificando a paciência, com a caridade semeando a caridade, com a fé garantindo a fé ao nosso redor. A clareza do ensino ao final de Emmanuel por Chico ainda nos recomenda. Atendamos ao nosso próprio processo de burilamento, de reeducação, de construção da obra divina do reino de Deus em nós. Porque somente contemplando essa luz das boas obras, que advém como causa do Pai Criador por meio do Cristo, é que os outros, os demais, aqueles que estão no nosso raio de ação e de influência, vão entender pelas vias do exemplo o significado das boas obras. E ao entender e vivenciar essa experiência, esse processo, também conosco vão glorificar a sabedoria, a bondade de Deus. Muito bom, né, gente? Meditar aqui em torno destas palavras de vida eterna. Hoje, o capítulo de número 13, vimos, intitulado Boas Obras, né? A partir do Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 16, relembrando. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Palavras do nosso Mestre Jesus. Estudo sistematizado do programa Espiritismo e Vida, gente. Fica o convite aqui para vocês, esses nossos encontros. Cada semana, o companheiro vem aqui, faz a reflexão em torno de um dos capítulos, né? Semana que vem, capítulo número 14, a Vanessa Emígio estará conosco no dia 1º de junho, né? Para dar sequência a esse nosso estudo sistematizado do livro Palavras de Vida Eterna. Uma grande satisfação a gente estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, buscando aprender também as palavras do Mestre, do Novo Testamento, comentado aqui por Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. Eu quero deixar aqui para vocês meu forte abraço, meu desejo de paz, de muita luz, de muita sabedoria na vida de cada um de vocês. Que a gente possa continuar junto nessa jornada de aprendizado, de entendimento, de aprofundamento da mensagem do Evangelho. Vamos dizer do próprio Emmanuel, o Evangelho, este sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, e reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Que Deus os abençoe de sempre, gente. Até a próxima. Até breve.